de poder compartilhar um projeto que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos e que o resultado, assim, eu gostei muito, então é um prazer estar aqui como porta-voz desse projeto, né, porque não é um projeto que eu fiz, na verdade, nem elaborei, eu participei da concepção junto com a equipe da UFSCar, junto com a equipe da Secretaria de Gestão de Espaços Físicos, junto com as empresas projetistas, né, que eu vou apresentar mais para frente, que é a Silva Leme, o Paulo está aqui, a Licuri e os parceiros deles. Então, eu agradeço a oportunidade e vou colocar a apresentação aqui para vocês verem. Vocês estão vendo a apresentação direitinho, né? Sim, estamos. Bom, eu vou apresentar aqui o projeto do Parque Fluvial Multifuncional do Monjolim. Ele fica em São Carlos, né, no interior de São Paulo. Eu sou professora, como a Cris já falou, da Universidade Federal de São Carlos, né? E aí eu quero saber, eu não sei se eu consigo fazer essa interação com vocês, mas talvez levantar a mãozinha, mandar um joinha, alguma coisa assim, só para ter uma noção de quem já esteve no Campus São Carlos da UFSCar. O Paulo, mais alguém já esteve? Ó, Maria Clara, tá, um tanto de gente. E o que vocês lembram desse campus? Eu, da época que eu não estudava na UFSCar, eu lembrava do lago da UFSCar. Vocês lembram disso também? É um marco desse campus para vocês? Sim? Alguns joinhas, sim. Lembro que é um campus bem arborizado, sim, é um campus bem arborizado. E isso é um aspecto importante, justamente, desse campus. É um campus arborizado, ele tem um lago, ele tem um ambiente agradável, e que para toda essa comunidade que frequenta o campus, que não é só a comunidade universitária, né, mas a cidade, né, e toda a comunidade universitária que forma pessoas e se renova, né, frequentemente, esse lago e esse ambiente arborizado, esse ambiente acolhedor, né, agradável de se estar, ele é marcante, né? E aí a gente tem aqui uma foto desse lago, desse ambiente arborizado, desse espaço. Aqui atrás, vocês conseguem ver meu mouse? Conseguem, né? Aqui atrás a gente tem as quadras poliesportivas, a gente tem o ginásio, então tem uma integração, né, da paisagem aqui, das áreas de esportes, né, com esse lago e tudo mais. Aqui atrás tem uma trilha, né, nessa parte florestada. E aí, de onde que vem esse lago, então, né? Esse lago, ele vem de antes da UFSCar. Antes daqui ser a Universidade Federal de São Carlos, daqui não, né? Eu estou em casa, mas do campus ser a Universidade Federal de São Carlos era uma fazenda. E essa fazenda precisava de água para abastecimento das funções da fazenda e fez esse barramento. Isso lá na década de 60. Né? 65 foi oficialmente criada a UFSCar, em 1970 foi o primeiro vestibular, e como essa foto aqui à esquerda mostra, esse lago já fazia parte da paisagem do campus. Então, desde que existe a UFSCar, existe esse lago. Então, é difícil dissociar uma coisa da outra, né? Só que a partir do momento em que existe o campus, começa a existir abastecimento público de água que atende aquela região, né? Esse lago ele perdeu a função de abastecimento de água, mas ele ganhou outras funções de acordo com o seu entorno novo, né? Que são as funções de paisagismo, de lazer para aquela comunidade e de ensino, de pesquisa e de extensão universitária, dado o contexto universitário em que ele se encontrava então. Então, ele mudou a sua função, né, com a criação da universidade ali naquele espaço. E aí, o que acontece com um barramento e com um lago ao longo do tempo, né? Essa barragem é da década de 60, então ela tem o quê? Mais de 60 anos, né? É uma barragem antiga, e aí começou-se a perceber alguns problemas
estruturais, né, que poderiam dar algum problema. Há algumas rachaduras, vegetação de grande porte na estrutura da barragem. E aí, o que pode ser feito para minimizar esses problemas? Foi feita uma inspeção e o DAE, à época, né, agora Águas, solicitou que as comportas de fundo da barragem ali ficassem abertas para que o lago ficasse vazio, né, sempre que possível. As comportas de fundo não aguentam as vazões de cheia, né, mas esvaziariam com o tempo e não ficariam com tanta carga de água, né, carga hidráulica, a ponto de aumentar o risco de rompimento, o risco de algum dano maior à estrutura daquela barragem. E aí a gente tem essa situação, né, essas duas fotos do lago cheio aqui em cima, né, e o lago vazio, totalmente assoreado e sem água, que é um cenário que já não atende mais a função paisagística, a função de lazer, a função de ensino, pesquisa e extensão, né? Como ele atendia com esse cenário aqui. Então, essa é a situação atual, né? Ele enche, mas depois ele esvazia, porque as comportas estão abertas para atendimento dessa exigência do DAE. E aí, o que mais que aconteceu ao longo desses 60 anos, né? A área de montante, então aqui nessa parte rosinha, é a área do projeto do parque, né, que está o lago. Esse contorno vermelho é a delimitação do UFSCar, esse contorno amarelo é a bacia do Monjolinho, né, e a barragem chama Parque Fluvial Multifuncional do Monjolinho, porque o lago a barragem e o lago estão no Rio Monjolinho, que é esse principal aqui, né. Então, tem essa área de montante toda aqui, que drena, né, para essa área do lago. Está tudo fora, né, da UFSCar. Você pode ver que a maior parte da área está fora da UFSCar. E são áreas periurbanas, não são áreas urbanizadas ainda. E a gente sabe do processo de expansão urbana do Brasil e do interior, né, de São Paulo, que essas áreas vão crescendo. Com esse aumento da urbanização, desses essas novas áreas aqui, né, as margens, na bacia mais de montante aqui do Monjolinho, o que aconteceu? Aumentou os volumes e vazões de escoamento superficial, aumentou o transporte de sedimentos, causando o assoreamento desse lago. Então, chega mais água e esse lago tem menor capacidade de reter essa água, né? Então, isso aumenta os problemas, né? Ele vai ter menos capacidade de segurar água e vai chegar mais água nele por causa da ocupação de montante, que não tem nada a ver com o UFSCar, não tem nada a ver com o lago, né? Da dinâmica urbana ali do município mesmo. Junto com isso, a gente tem as questões de mudanças climáticas, que aumentam a intensidade e a frequência dos eventos extremos. Então, chega, né, vai ter chuvas mais intensas, que causam vazões maiores, né, e volumes maiores de escoamento. Então, isso ainda potencializa essa questão, né, da capacidade do lago ali, que eventualmente foi suficiente para uma finalidade, hoje em dia ela já não tem mais essa finalidade, e a gente precisa questionar se é seguro com esse novo contexto, né? E aí, juntando isso tudo, a gente começa a ter problemas, né? Aqui a gente tem um evento em que a água passou por cima da barragem, foi mais de uma vez que isso aconteceu. Neste evento aqui, que, se não me engano, foi em dezembro de 2022, a água inundou todo o departamento de educação física, que fica aqui do lado, esse prédio está interditado, porque justamente ficou, né, ele foi todo danificado, e tem risco, né, de uso dele. Então, os problemas já estão acontecendo, né, eles não são mais se acontecer, né, já é um risco real. Não houve rompimento da barragem, mas a gente precisa trabalhar com essa possibilidade. Junto com esses problemas, né, que a gente vem acompanhando, teve uma mudança na legislação de segurança de barragem em 2020, que foi resultante, né, dos acidentes de Mariana e de Brumadinho, e que visava aumentar a segurança das barragens, o que faz todo sentido, né? Porque a gente tem problemas, e um problema de rompimento de barragem, né, um acidente com barragem é muito grave. Ele causa muitos problemas para jusante. Então, de fato, a gente precisa mesmo melhorar a segurança das barragens. E aí, como que essa legislação
se encaixa com a nossa barragem ali da UFSCar, né? Para ela, a gente precisava, para todas, na verdade, né, das barragens, precisaria enquadrar a barragem com relação ao risco, né, da barragem em si e ao dano potencial associado em caso de algum acidente, tá? E aí os responsáveis pelas barragens, eles devem minimizar os riscos, né, com ações de acordo com o enquadramento de risco de dano potencial associado, calculado de acordo com a legislação. Então, foi feito esse estudo, né? As resoluções de enquadramento, elas são de 2022, depois foram revisadas em 2024 aqui, né? A barragem da UFSCar, ela tem um pequeno volume. Ela é pequena, uma área pequena, o volume comparado com os volumes potenciais de barragens, né, que são enormes, ela é pequena. Então não vai ter problema nenhum, né? O risco dela vai ser muito baixo, o dano potencial vai ser muito baixo. Não. O risco foi considerado alto nas duas resoluções, aqui estão as pontuações, né, que foram calculadas. Por quê? Por causa da estrutura antiga, que já está deteriorada, por causa da idade, que não tem um projeto, porque né, pelas características da barragem em si. E o dano potencial associado também foi considerado alto, apesar do volume de água pequeno, porque está a montante de duas rodovias, de indústrias e da cidade como um todo. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver que o sentido de escoamento, né, do rio da UFSCar para a área urbana de São Carlos. Então, isso, apesar do volume ser pequeno, classifica essa barragem com um alto dano potencial associado. E por causa dessa classificação, a universidade teria que fazer várias ações, né, que são muito complexas e com altos custos para poder manter essa barragem e a segurança dessa barragem. Entre elas, ter uma equipe de contingência ali para emergência, ter plano de emergência, né, plantão. E, assim, a gente sabe que a universidade ela não tem essas atribuições e ela teria muita dificuldade de atender todas as exigências. Então, dada toda essa situação, começou-se a conversar na universidade, né? O que a gente faz, então? A gente reconstrói essa barragem para que ela seja segura ou a gente descomissiona, desmonta essa barragem e muda este cenário? E o que a gente faz com a área onde está o lago atualmente? Né? Porque se não tiver mais barragem, o que vai sobrar ali? Uma área degradada? Né? Vai continuar passando um rio, mas como é que vai ficar isso? E aí, essa discussão começou a acontecer num grupo dentro da universidade, foi levada para o Conselho Universitário, e em 2022 foi decidido no Consune, né, pelo descomissionamento da barragem e pela renaturalização da paisagem, ali ocupada atualmente pelo lago, com o uso de soluções baseadas na natureza. Então, essa era a ideia. E aí, qual seria, então, o objetivo desse projeto, né, de ocupação daquela área? Seria manter a função paisagística, né? Não ia manter o mesmo tipo de paisagem, mas ia manter a função paisagística. Manter as diversas funções da área, como de cultura, né, de lazer, tudo que essa comunidade usa aquela área, né, dentro do que fosse possível. Então, tem coisas que não dá para manter, mudando o ambiente, né? Atender às demandas socioculturais e recuperar ambientalmente a área com o uso de soluções baseadas na natureza. Então, esses seriam os objetivos gerais do projeto. Como que a gente pensou em fazer isso, né? Aí que surgiu a ideia de fazer o Parque Fluvial Multifuncional. Então, seria um parque que contemple as funções paisagísticas e de lazer e tudo mais, fluvial, porque ele está às margens de um rio, né? Teria a renaturalização desse rio, e multifuncional porque ele atende várias funções, né? Ele não tem só a função de ser um parque com uma planície de inundação. Ele também tem as funções de lazer, a função paisagística, a função cultural, tudo que um parque pode atender integrado com aquela comunidade que existe ali, não só universitária, mas também da cidade de São Carlos como um todo e região. Aí, a gente chega no final do ano retrasado, começo do ano passado, na contratação de um anteprojeto para esse parque, né? Porque a gente tinha uma ideia, mas não tinha condições com a equipe interna da UFSCar sozinha de elaborar esse projeto.
Então, a gente contratou as empresas, né, Licuri Paisagismo, Silvaleme Engenharia, que junto com os parceiros deles, e com o acompanhamento da equipe técnica da UFSCar, né, eu, a Luciana, da CGF, a Silvia, a equipe da CGF como um todo nos apoiou bastante, alguns professores do Departamento de Engenharia Civil, da Biologia, nos ajudaram bastante, para desenvolver a primeira ideia do projeto desse parque, né? Que a gente precisa, para construir, a gente precisa do projeto, depois a gente precisa, né, um projeto executivo, conseguir dinheiro, implementar. Então, a primeira ideia é essa aqui, que foi finalizada no finalzinho do ano passado, então está fresco, tá? É a primeira vez que isso está sendo apresentado publicamente. E eu vou mostrar aqui para vocês, que eu achei que ficou bem bonito. Quais são as diretrizes, como um todo, que foram usadas para esse projeto, né? Então, é um parque fluvial multifuncional que visa requalificar ambientalmente essa área. O córrego, né, em si, ele seria o elemento principal, porque ele precisa continuar passando, ele precisa ser renaturalizado, né? A calha renaturalizada com planícies de inundação. Então, voltar para uma condição mais próxima do que seria naturalmente, né? Antes da barragem e do lago. A criação de espaços de pesquisa, de convivência, de acessibilidade, passeios, ciclofaixas, áreas de permanência, lazer, passeio e contemplação. Por quê? Porque ele está dentro de um campus universitário. Ele não pode ser só um parque, ele precisa atender todas aquelas outras funções que essa comunidade necessita, né? As soluções baseadas na natureza seriam um eixo central, norteador desse parque, né? E seriam utilizadas materiais e técnicas naturais ou de baixo impacto. E, para isso tudo, precisa do quê? Da integração de especialistas multidisciplinares, né? E deveria-se considerar o custo-benefício, a facilidade de execução, a durabilidade, a manutenção, a integração entre as estruturas e o parque e a conformidade com os órgãos licenciadores. Tá? Então, isso tudo foram as orientações iniciais que a gente acordou com as empresas, né, que seriam os objetivos desse projeto. Aí, né, a gente tem equipes super multidisciplinares, porque precisa de gente de várias especialidades, né, e algumas coisas em conjunto, né, que seriam feitas com arquitetura, paisagismo, hidráulica, hidrologia, geotecnia, que são as partes de estruturas, de soluções baseadas na natureza, de modelagem, de fitorremediação, que precisam de mais de uma especialidade para conseguir desenvolver esses projetos. Aí aqui eu começo a mostrar para vocês só algumas, não é tudo, não daria tempo de apresentar tudo, porque é um projeto muito complexo, mas algumas das coisas que foram desenvolvidas ao longo desse período de desenvolvimento do projeto, né, para embasar o projeto como um todo. Então, foram feitas campanhas de sondagens geotécnicas na área, foram feitas avaliações das travessias, tem muito mais foto do que isso, eu coloquei aqui só para vocês terem uma noção de como é que são as passagens, né, da Rua do Lago e da Avenida do Bosque, que em alguns lugares vocês vão ver que está sendo chamada de Transfederônica. Transfederônica é o apelido interno dessa rua aqui, da Avenida do Bosque, tá? E então, o rio, ele vem aqui da direita para a esquerda, né? Passa aqui pelo lago, passa por aqui, passa aqui e vai continuar passando umas indústrias e vai passar sobre a rodovia aqui. Então, vocês veem que tem duas travessias aqui que são críticas, né? Essa foto de cima, ela é a foto do barramento, vocês veem que está bem vazio, porque as comportas estão abertas, né? E aqui embaixo é a passagem sobre a Avenida do Bosque. Então, vocês veem que são passagens muito pequenas, na verdade, né? E isso causa problemas também, porque elas são insuficientes, né, para a quantidade de água que precisaria passar nos momentos, nas vazões de pico. Aí agora a gente já começa a ver como que o projeto foi pensado para resolver essas questões todas, né? Para atender todas essas demandas do projeto. Então, a gente pensou numa calha menor para vazão de estiagem e uma calha maior, que seria a planície de inundação para as vazões de cheia. Então, a gente tem uma calha pequenininha aqui no meio, né? E as laterais inundáveis, né? Para quando tiver vazões maiores.
Aqui seria a concepção das travessias, né? Aqui seria a Rua do Lago, em cima, que seria uma ponte, e embaixo seria com aduelas, né? Mas uma abertura muito maior do que aquelas que a gente viu que existem atualmente, que seria para a Avenida do Bosque. Aí a gente falou, tá, então a gente vai abrir essas passagens, né? Só voltar aqui para vocês verem, por exemplo, ó, essas duas aduelas aqui, essas passagens, a gente vai abrir e vai virar isso aqui. E qual é o impacto hidráulico, né, e hidrológico disso para jusante dessa área? A gente precisa entender qual que é esse impacto, se a gente não vai causar problemas para jusante, né? Então, foi feita modelagem hidrológica e modelagem hidráulica da bacia, né? Então, aqui na esquerda, a gente tem as subbacias usadas para modelagem hidrológica no REC-HMS. Então, aqui a SB1 é a que chega no lago, né? A SB4 é a do lago, são os afluentes para um lado e para o outro. Aqui é entre o lago, a SB5 entre o lago e a Transfederônica, né? Que é a Avenida do Bosque. Então, foi tudo divididinho para entender quais que seriam as vazões mais críticas. O período de retorno de projeto é de 100 anos, né, que são as exigências legais atuais, e qual seria a chuva mais crítica, que causaria maior vazão para esse período de retorno. Foram testadas várias durações de chuva e chegou-se à conclusão de que a chuva mais crítica, que daria maior vazão, seria de 20 horas de duração. Então, vamos testar como que ficaria, né? Quais seriam as vazões e como que ficariam como que é o cenário para essa chuva para a nossa bacia ali, né? Aqui na direita a gente tem a área que foi feita a modelagem hidrodinâmica, né? Com o REC-RAS. Então tem todas as seções que foram usadas, dá para ver aqui com o modelo digital de terreno, o fundo do lago, né, dá para ver bem desenhadinho aqui o lago, as quadras, né, aqui é um campo de futebol, dá para entender bem o que está acontecendo só pelo modelo digital de terreno, né? Então, aqui seria para o cenário atual, né, para a chuva mais crítica para o período de retorno de 100 anos, seria que isso aqui que aconteceria, inundaria tudo, né? Então, a gente vê que inunda toda a área do lago, inundam aqui uma parte das quadras, inunda o prédio da educação física, aqui que é o que a gente já viu acontecer, né? Inunda, ó, e para aqui, porque aquelas duas aduelas que tem aqui na Avenida do Bosque são quem mais segura, e a água passa por cima, né? A água passa por cima tanto da rua aqui do lago, quanto da Avenida do Bosque, porque ela tem um determinado nível e depois ela passa, só que essas estruturas são feitas para segurar esse tanto de água, principalmente da Avenida do Bosque, que não é uma barragem, e acaba que ela que regula essa quantidade de água, tá? Então, a gente tem mais um problema, né, aí potencial. E isso representa bem o que aconteceu, por exemplo, né, no evento em que inundou o prédio da educação física, né, que de fato a água ficou retida aqui e inundou os prédios aqui, que nunca tinha chegado a água neles. E aí, como cenário de projeto, que eu vou mostrar o projeto depois para vocês como um todo, a gente vê que não aconteceria isso, porque a água passa, né, com mais fluidez e não acumula, então não inundaria já, por exemplo, o prédio da educação física que está preservado, né? Então, não é que vai mais vazão para jusante, porque a água, no outro cenário, também passava por cima da Rua do Lago e da Avenida do Bosque e ia para jusante da mesma forma, só que inundando várias áreas aqui que não era para ser inundáveis, né, aqui dentro do campus da universidade. Então, aqui a gente verificou que não traria problemas, né, hidráulicos para jusante a implantação do projeto como foi pensado. Aqui a gente tem uma verificação das vazões dentro da calha projetada, né, incluindo as passagens aqui na ponte e na Avenida do Lago, para tempo seco, né, para atender as vazões mínimas, e para a vazão de projeto com as planícies de inundação, né, então foi feita essa modelagem hidráulica. E a gente percebeu o quê? Que a barragem ela tem influência em eventos com duração inferior a 5 horas.
Ou seja, se a duração for maior do que 5 horas, a água já vai passar por cima da barragem, vai passar por cima da Transfederônica, e aí ela já não tem impacto nenhum. Então, ela não consegue colaborar com a cidade para retenção, para controle de volumes de cheias, porque o volume dela é muito pequeno e rapidamente ela se enche e extravasa, né? E aí a gente, então, percebe isso, né? E que, na verdade, quem segura a água não é a seção da barragem, mas sim o bueiro da travessia da Avenida do Bosque, que atua como seção de controle, que causa inundação a montante e reduz as vazões de jusante, até transbordar, até passar por cima da Avenida do Bosque, porque aí ela já não segura mais nada, né? Porque aí passa água por baixo, passa água por cima e vai para jusante da mesma forma, essa água, né? Então, é necessário a substituição das travessias, tanto da Avenida do Lago, quanto da Via do Lago, quanto da Avenida do Bosque, para fins de segurança e redução de riscos e danos causados pelas inundações. E a substituição da travessia não agrava as condições hidráulicas de jusante em caso de eventos críticos, acima de 5 horas, né? Porque tem a possibilidade de passagem de água sobre as vias. Ou seja, é importante que a gente evite os problemas potenciais causados pela existência dessas retenções atualmente, mas elas não contribuem para a segurança de jusante. Tá? Então, essas modelagens, elas são importantes para a gente entender qual que é o papel atual desse lago na segurança de jusante, né, para a cidade e tudo mais. E aí, feitos todos esses testes, claro que isso não foi nessa sequência que eu estou apresentando, né? Essa sequência que eu escolhi mostrar para vocês, foi tudo acontecendo em paralelo e sendo feito e refeito conforme o projeto ia amadurecendo, mas aí a gente já tinha aqueles testes todos, né? E a gente vem para as diretrizes projetuais, né, do parque como um todo. Então, a gente tem as diretrizes ambientais e as socioculturais. As ambientais seriam reconstituição da calha do Monjolinho, área alagável, né, para atender as vazões de cheia, jardim de fitorremediação, dispositivos de drenagem sustentável e arborização. Então, a gente vê tudo aqui, na verdade, são soluções baseadas na natureza, né? Dependendo de como que a gente faz, o que a gente faz, são soluções baseadas na natureza. E a parte sociocultural, que tem que estar integrada com essa parte ambiental, tem um centro de convivência, um centro de monitoramento científico, porque a gente está dentro de uma universidade, e aproveitar esse potencial de estudo, né, de um projeto desse é muito interessante. Um apoio, porque vai ser uma área de lazer, então com sanitários, né, porque é um parque precisa de sanitários, né, quadras precisam de sanitários, torres de observação e quiosques para complementar essa área de lazer, e caminhos e trilhas para complementar também os possíveis usos daquela área. Então, aqui eu começo a mostrar um passo a passo, bem resumido, da concepção desse projeto, tá? Então, aqui seria a área do projeto, né? Tem a represa do Monjolinho, tem toda a área aqui potencial, e o que tem no entorno. Então, a gente vê que já tem várias quadras, tem a moradia estudantil, tem prédios de sala de aula, né? Tem toda a área esportiva da universidade está aqui. Então, é com essa área que a gente quer integrar o parque. Aqui uma foto do lago, né? Da área do projeto, com as quadras do lado e tudo mais. Essas são as cotas de referências. Por que eu trouxe isso aqui? Para vocês verem que tem um desafio técnico significativo. Da parte mais de montante para a parte mais de jusante, a gente tem 3 metros de desnível. Isso é muito pouco. Como que a gente faz ambientes lênticos, ambientes lóticos, vários tipos de estruturas para atender todas as demandas que a gente trouxe em 3 metros de desnível, né? E com várias estruturas já consolidadas. Então, isso também foi mais um desafio, né, que foi preciso contornar e lidar com ele. As declividades tinham que ser adequadas. Então, aqui viemos, né? Então, com base nisso, o novo traçado do córrego do Monjolinho, mais próximo do que seria originalmente. Aí coloca-se bacias, lagoas e níveis. O que a gente precisa?
a gente recebe sedimentos de montante. Se a gente não deixa, se a gente deixa essa água passar com esses sedimentos, o que acontece? Vai acontecer o que acontece com o lago, que assoreia com frequência, né? E aí precisa de manutenção constante. Então, a ideia é botar bacias de sedimentação, tanto no córrego principal, aqui no Monjolinho, quanto no afluente, para concentrar a manutenção nessas bacias de sedimentação, que são essas áreas roxas aqui, e minimizar a necessidade de manutenção nesse trecho aqui do canal mesmo, né? Aí, quando dentro da universidade a gente falou, a gente vai descomissionar a barragem e vai fazer um parque, várias pessoas falaram, mas a gente precisa dessa área para pesquisa, precisa para ensino, então seria importante manter algumas áreas de um laguinho, alguma coisa assim, para que a gente pudesse dar continuidade a essas atividades. Então tá, então vamos manter áreas pequenas, né, que não interferem nas outras demandas pro projeto aqui, mas que atendam a essas necessidades. Então, são essas áreas aqui que seriam lagos, né, em diferentes níveis, para atender essas demandas da universidade, né, da comunidade universitária. Aí, aqui, a gente quer fazer diferentes SPLs, tanto pelas suas funções, de fato, por exemplo, aqui no caso de fitorremediação, de potencial tratamento da qualidade da água desses corpos hídricos que são afluentes a essa área, quanto pelo potencial de estudo dessas estruturas, por estarmos dentro de uma universidade e temos a oportunidade de estudar essas estruturas em funcionamento, em escala real, né, em um ambiente, não é um ambiente de teste, é valendo, né? Então, aí pensou-se em fazer estruturas de fitorremediação que recebam a água do córrego do Monjolinho, a água do fluente, tratem-nas e devolvam aqui para o córrego em melhor qualidade, porque sim, a gente tem alguns problemas de qualidade da água afluente aqui à região aqui do Lago da UFSCar. Novas conexões. Um parque, ele não pode ter só a passagem por aqui pela rua do lago que tinha antes, né? Então, ela precisa ter trafegabilidade das pessoas. Então, foram feitas várias novas conexões com passagens elevadas, né, de um lado para o outro. Isso aumenta o contato das pessoas com o parque, com a natureza, com as estruturas a serem construídas, né? E facilita o trânsito de pedestres, o trânsito de ciclistas, que é o tipo de tráfego que a gente quer fomentar, né? Opa, desculpa, pulei. Então, essa aqui seria a proposta geral de implantação desse parque, né? Então, a gente tem um desenho como um todo aqui, e aqui um desenho com a proposta de paisagismo integrada. Então, ficaria, né, se a gente conseguisse fazer isso, ia ficar muito bonito. Eu espero conseguir ver isso antes de me aposentar. Porque eu queria fazer um quadro dessa imagem, assim, botar na minha sala, só porque eu achei que ficou muito bonito e muito interessante, né? Porque a gente vê tudo que a gente queria contemplar nesse parque, a gente conseguiu atender, né, nesse projeto, que foi muito complexo, mas ficou muito bonito, muito interessante, muito completo, né? Então, aqui eu vou... é a mesma figura daquela, mais clareada, para eu mostrar para vocês o que foi contemplado, né? Então, aqui, no 1, seria a calha principal do Monjolinho, né, que é associada com uma planície de inundação. Todas as áreas que não têm estrutura são áreas inundáveis, né, áreas alagáveis, nas vazões de cheia. Aí aqui na parte esquerda tem as bacias de sedimentação, assim, várias coisas eu fui explicando para vocês na parte de concepção, né, que diminuem a manutenção da calha principal do Monjolinho, né. Aqui embaixo a gente tem as lagoas, com principal função de manutenção de um ambiente lêntico para ensino e pesquisa. Aí, entre as duas lagoas, tem uma escada hidráulica, né? Os 5 são esses jardins filtrantes para fitorremediação, né? Para tratamento da água. O 6, o 7, o 8,
eles são infraestrutura verde, né, jardim de chuva, postos e trincheiras de infiltração, mirante filtrante, para diminuir a quantidade de água que chega nos corpos hídricos e para potencializar, né, melhorar a qualidade da água também, que chega nesses corpos hídricos, além de possibilitar o estudo dessas estruturas, né, em operação. Então, 9 são as quadras que já existem, né, de esportes, e aí 10 seria um centro de convivência proposto, aqui bem no meio, né, o 11 seria o centro de monitoramento científico, que seria para a pesquisa, né, dessa área como um todo, monitoramento de como isso tudo, né, porque tem muita coisa nova aqui, como que isso funcionaria, né, na prática. O 12 seria o apoio, né, de sanitários, o 13 seria a OCA, a gente tem uma comunidade indígena muito grande na UFSCar, e essa é uma demanda deles antiga, de ter um espaço para eles, né, que represente, que eles possam, que esteja ligado com a cultura deles, que seja próximo à natureza, né, e então a gente viu a oportunidade de atender essa demanda dentro desse parque também, então ficaria aqui. O 14 seria a reformulação do térreo da educação física para transformar esse espaço em uma área possível de ser utilizada, né, porque atualmente está interditado, não pode ser usada por risco de inundação e risco estrutural, né. 15 seriam as travessias elevadas, são todas as passagens aqui sobre o rio, né, para conectar a área norte e a área sul do campus, né, que hoje só dá para passar aqui nessa região pela rua aqui do lago, né. A 16 seria a nova ponte, né, que é onde fica a barragem hoje em dia. O 17 aqui é a Transfederônica, ou Avenida do Bosque, está bem no limitezinho aqui. 18, estradas técnicas para manutenção das bacias de sedimentação, porque vai precisar fazer o desassoreamento delas de tempos em tempos, né? 19, passeio com ciclorotas, né, que seriam por aqui, que são trilhas que já existem atualmente, né? E aí foram propostas outras trilhas para ficar uma rede, uma área mais de parque, né? Elas existem hoje um tanto para lazer e um tanto para trânsito de pedestres e ciclistas dentro da universidade, né? Então, elas foram propostas outras, né? Melhorar essa malha de trilhas e escadarias e quiosques para uso de lazer, né? Nesse parque. Então, deixa de ser a área como está hoje, que só tem um lago, e passa a ter várias outras funções que não tinha inicialmente, né? Aí aqui são alguns cortes das infraestruturas verdes, das SBNs, né, que foram propostas, como as trincheiras de infiltração. Em alguns lugares, elas foram propostas em cascata, né, uma embaixo da outra, por causa da declividade do terreno. Aqui os poços de infiltração, aqui os jardins de chuva, né, os jardins filtrantes. Eu sei que não vai dar para ver essas figuras como um todo, eu botei só para mostrar os sistemas, né, e eles vêm de diferentes dos dois córregos, né, do principal e do afluente. Esse aqui seria o sistema de tratamento dos jardins filtrantes, né, ó, cada lado é um córrego, né, o córrego do Monjolim e o córrego tributário. Então, ambos passariam pela bacia de sedimentação primeiro, o efluente da bacia de sedimentação iria para filtros verticais, depois para filtros horizontais e depois para lagoas plantadas, né, para tratamento, e voltaria essa água, então, tratada para o próprio rio, né, a jusante da captação para esses jardins. Tá? Essa seria a ideia geral dos jardins filtrantes. Aqui uma arquibancada drenante, que teria vista para esse parque, né? E aí aqui são algumas imagens que mostram como ficaria esse parque na área. Então, essa é a área do parque, né? Atualmente, a gente vê que está bem seco e tudo mais, e ficaria assim. Tá? Então, a gente vê as estruturas, né? Aqui o centro de convivência, o centro de monitoramento científico, aqui as bacias de sedimentação. Ele está do lado contrário do que estava sendo mostrado nos outros slides. Aqui é onde é a barragem atualmente, que seria uma ponte, os dois lagos, né, para a continuidade da utilização para pesquisa e ensino,
E todo o paisagismo, né, aqui, ó, os jardins filtrantes, né, em formato de pétalas. Então, aqui uma outra visão, né, de como ficaria, né, como é atualmente, como ficaria esse parque. Aqui a gente consegue ver as torres de observação em vermelho, para conseguir observar o lago, tem função de monitoramento também, pode ser usada para combate de fogo, tem várias funções possíveis para essas estruturas, né? Aqui uma outra visão, né, de como é atualmente e de como ficaria com a implantação do parque, né? Aqui, então, aí agora são outras visões do parque como um todo, né? Então, a gente tem aqui a bacia de sedimentação, o canal, aqui o tributário chegando nesse canal, e toda a estrutura, vocês veem que as SBNs estão totalmente integradas com as áreas de utilização do parque, com o centro de monitoramento científico, com o centro, né, de convivência. Então, não teria distinção, né, do que é estrutura, o que é SBN, o que é área para cultura, está tudo junto. E isso é muito interessante para a integração, né, e para a educação, para as pessoas que frequentam esses lugares conhecerem esse tipo de estrutura também, né, para a divulgação das SBNs como um todo, para a proximidade das pessoas com a natureza. Então, aqui outras, né, visadas, né, vistas desse parque. Aqui outras, né. Aqui as passagens elevadas sobre o lago, a torre de observação, o centro de monitoramento científico. Aqui seria a passagem, né, a ponte, onde é atualmente a barragem. Então, aqui tem um laguinho pequenininho, aqui uma escada hidráulica para dar no outro lago aqui embaixo, né, que chegaria no outro lago aqui embaixo. Aqui é no meio do parque, né, na altura dos olhos dos frequentadores, como ficaria. Então, num ambiente totalmente diferente do que o que a gente tem agora, mas não menos rico, menos agradável visualmente, né? Então, ele consegue... A ideia é substituir o ambiente que a gente tem agora com melhorias, mas sem perder as funções que ele tem, né? Então, as funções de paisagismo, de lazer, elas seriam mantidas e até melhoradas, né? Então, aqui, a arquibancada, né, que seria a arquibancada drenante, com vista para cá, para o parque como um todo, né, vários jardins, integrados com as quadras que estão logo aqui em cima, né, aqui a torre de observação, as pontes para pedestres e ciclistas, né. Então, essa é a visão do projeto como um todo, e aí eu queria falar para vocês como que a gente está agora, né, só para fechar, a gente tem esse projeto que foi concluído no finzinho do ano passado e a gente precisa de dinheiro, né, para projeto executivo e para a execução dessa obra como um todo, porque é uma obra linda, mas não é uma obra barata, né? Então, a gente está nesse processo de tentar dar continuidade à implementação desse projeto. Se alguém tiver alguma ideia, alguém for rico e quiser pagar, gente, estamos aceitando, tá? Estamos nesse momento. E, além disso tudo, eu queria reforçar que, além de transformar essa região, esse projeto ele teria um potencial de servir de exemplo para muitos outros lugares, porque a gente está em alta com SBNs, mas isso é uma demanda não só do uso de SBNs, né, para renaturalização de áreas. A gente tem, para vocês terem uma noção, só de situações similares, né, de barragens só de água, não são de rejeitos, com alto risco e alto dano potencial associado no Brasil, mais de 1.000. Então, que precisaria não necessariamente fazer o descomissionamento dessas barragens, mas alguma coisa precisa ser feita, né, para nem que seja o acompanhamento, atendimento à legislação e tudo mais, mas uma das coisas que pode ser feita é o descomissionamento dessa barragem, se elas não tiverem mais aquelas funções, se não fizerem mais sentido, assim como a barragem da UFSCar, de serem mantidas. E aí, o que fazer com essas áreas? Me parece uma boa ideia fazer uma renaturalização com uso de soluções baseadas na natureza. E como fazer isso?
a gente não tem orientações nem para dimensionamento de barragens de água, e menos ainda como fazer isso da melhor forma possível, né? Menos impactante, mais sustentável. E aí esse parece um caminho interessante. Então, serviria de exemplo para todos esses casos, né? E, por estar dentro de uma universidade, dá para fazer vários estudos, né? Para compreender melhor a dinâmica, os benefícios das soluções baseadas na natureza, né, de todos os sistemas complexos que se interconectam e interferem uns nos outros, e melhorar as nossas condições de planejamento e de implementação, né, e de benefícios, de co-benefícios desse tipo de projeto como um todo. Então, essa é a situação que a gente, né, atual, e o que a gente vê, além de tudo que já foi mostrado do projeto em si, que o projeto poderia ajudar num contexto mais amplo do país e, eventualmente, até do planeta, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Aqui está o meu contato, e obrigada pela atenção. Espero que eu não tenha me alongado demais. Anaí, muito obrigada pela apresentação, parabéns pela apresentação também, muito clara,